Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 25 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataque hacker invade sistema que atende 9 ministérios em Brasília. Relatório da CrowdStrike detalha a causa do incidente. E criando resiliência cibernética. Lições aprendidas com o incidente da CrowdStrike. E eu começo com essa notícia que fala: ataque hacker invade sistema que atende ministérios em Brasília. O Sistema Eletrônico de Informações de pelo menos 9 ministérios sofreu ataque hacker no dia 22 de julho. Segundo o Ministério da Gestão, o incidente de segurança cibernética atingiu o Sistema Eletrônico de Informações, SEI, multi-órgão e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional. O sistema é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de 9 ministérios e 2 órgãos. Não foram afetados os serviços ofertados ao cidadão via GovBR. As equipes de TI já estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível, informou o MGI em nota. O SEI Multi-órgão é uma funcionalidade criada para atender inicialmente as várias pastas que eram agrupadas no outrora Ministério da Economia. Ampliada, atende pelo apelido de Colabora Gov ou Central de Serviços Compartilhados. Os 9 ministérios que utilizam o SEI multi-órgão são Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, Ministério da Fazenda, MF, Ministério dos Povos Indígenas, MPI, Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, MEMP, Ministério da Previdência Social, MPS, Ministério da Igualdade Racial, MIR, e Ministério das Mulheres, MMulheres. O sistema também é usado por 2 outros órgãos federais, Casa da Moeda e Conselho de Controles de Atividades Financeiras, COAF. Segundo o MGI, até o momento não foi identificada nenhuma perda de dados ou informações. Informamos que tanto a Polícia Federal quanto a Agência Brasileira de Inteligência já foram comunicadas do incidente. O SEI Multi-órgãos encontra-se indisponível, as equipes de TI já estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível. Infelizmente, pessoal, é basicamente a notícia de um incidente. Aqui não fala de causa raiz, aqui não fala do que pode ter causado o incidente, aqui não fala sequer se é um ataque de ransomware, se é uma sobrecarga nos sistemas a partir de um ataque de negação de serviço, não fala nada. Então, não há muito insumo a não ser a própria notícia do incidente para que estejamos informados. Obviamente, esperamos que a situação de normalidade seja restabelecida o mais rápido possível. Relatório da CrowdStrike detalha a causa do incidente. A CrowdStrike publicou um relatório preliminar dando detalhes sobre o incidente da última sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, que impediu o bot em cerca de 8,5 milhões de... Na verdade, o boot em cerca de 8,5 milhões de máquinas Windows. Considerado pelo pesquisador, o relatório mostra o que houve com destaque para uma leitura de memória fora dos limites, disparando uma exceção. Essa exceção inesperada não pôde ser tratada adequadamente, resultando em uma falha do sistema operacional Windows. A empresa disse que a atualização defeituosa, que causou interrupções globais de tecnologia, foi verificada antes de ser enviada na sexta-feira passada, mas um bug na ferramenta de validação fez com que ela não identificasse o problema subjacente. Funcionários da CrowdStrike disseram que confiavam no validador de conteúdo porque verificações anteriores foram feitas em 5 de março não apresentaram problemas. Essa é a íntegra do relatório intitulado Revisão Preliminar Pós-Incidente, atualização da configuração de conteúdo impactando o sensor Falcon e o sistema operacional Windows. Esta é a revisão pós-incidente preliminar da CrowdStrike. Detalharemos nossa investigação completa na próxima análise de causa raiz que será lançada publicamente. Ao longo desta PIR, usamos terminologia generalizada para descrever a plataforma Falcon para melhor legibilidade.
A terminologia em outra documentação pode ser mais específica e técnica. O que aconteceu? Na sexta-feira, 19 de julho, às 4 horas e 9 minutos UTC, como parte das operações regulares, a CrowdStrike lançou uma atualização de configuração de conteúdo para o sensor Windows para coletar telemetria sobre possíveis novas técnicas de ameaça. Essas atualizações são uma parte regular dos mecanismos de proteção dinâmica da plataforma Falcon. A atualização problemática da configuração do Rapid Response Content resultou em uma falha do sistema Windows. Os sistemas no escopo incluem hosts Windows executando a versão 7.11 do sensor e superior que estavam online entre sexta-feira, 19 de julho, às 4 horas e 9 minutos UTC e sexta-feira, 19 de julho, 5 horas e 27 minutos UTC, e receberam a atualização. Os hosts Mac e Linux não foram afetados. O defeito na atualização de conteúdo foi revertido na sexta-feira, 19 de julho, às 5 horas e 27 minutos UTC. Os sistemas que ficaram online após esse período ou que não se conectaram durante a janela não foram afetados. O que deu errado e por quê? A CrowdStrike entrega atualizações de configuração de conteúdo de segurança para nossos sensores de duas maneiras: conteúdo do sensor que é enviado diretamente com o nosso sensor e conteúdo de resposta rápida, que é projetado para responder ao cenário de ameaças em mudança em velocidade operacional. O problema na sexta-feira envolveu uma atualização de conteúdo de resposta rápida com um erro não detectado. Sensor Content. O Sensor Content fornece uma ampla gama de recursos para auxiliar na resposta do adversário. Ele sempre faz parte de uma versão do sensor e não é atualizado dinamicamente da nuvem. O Sensor Content inclui modelos de IA e aprendizado de máquina no sensor e compreende código escrito expressamente para fornecer recursos reutilizáveis de longo prazo para os engenheiros de detecção de ameaças da CrowdStrike. Esses recursos incluem template types, que têm campos pré-definidos para engenheiros de detecção de ameaças aproveitarem no Rapid Response Content. Os template types são expressos em código. Todo Sensor Content, incluindo template types, passa por um extenso processo de QA, que inclui testes automatizados, testes manuais, validação e etapas de implementação. O processo de liberação do sensor começa com testes automatizados antes e depois da fusão com nossa base de código. Isso inclui testes unitários, testes de integração, testes de desempenho e testes de estresse. Isso culmina em um processo de implementação de sensor em estágios que começa com dogfooding internamente na CrowdStrike, seguindo por adotantes iniciais. Em seguida, ele é disponibilizado de forma geral aos clientes. Os clientes têm a opção de selecionar quais partes de sua frota devem instalar a versão mais recente do sensor, ou uma versão mais antiga, ou duas versões mais antigas, por meio das políticas de atualização do sensor. O evento da sexta-feira, dia 19 de julho, não foi acionado pelo Sensor Content, que só é entregue com o lançamento de um sensor Falcon atualizado. Os clientes têm controle total sobre a implantação do sensor, que inclui Sensor Content e Template Types. Conteúdo de resposta rápida. O conteúdo de resposta rápida é usado para executar uma variedade de operações de correspondência de padrões comportamentais no sensor, usando um mecanismo altamente otimizado. O conteúdo de resposta rápida é uma representação de campos e valores com filtragem associada. Esse conteúdo de resposta rápida é armazenado em um arquivo binário proprietário que contém dados de configuração. Não é código ou driver de kernel. O conteúdo de resposta rápida é entregue como instâncias de modelo, que são instanciações de um determinado tipo de modelo. Cada instância de modelo mapeia comportamentos específicos para o sensor observar, detectar ou prevenir. As instâncias de modelo têm um conjunto de campos que podem ser configurados para corresponder ao comportamento desejado. Em outras palavras, os tipos de modelo representam uma capacidade de sensor que permite nova telemetria e detecção, e seu comportamento de tempo de execução é configurado dinamicamente pela instância de modelo, ou seja, conteúdo de resposta rápida. O Rapid Response Content
fornece visibilidade e detecções no sensor sem exigir alterações no código do sensor. Esse recurso é usado por engenheiros de detecção de ameaças para reunir telemetria, identificar indicadores de comportamento do adversário e executar detecções e prevenções. O Rapid Response Content é uma heurística comportamental separada e distinta dos recursos de prevenção e detecção de IA no sensor do CrowdStrike. Teste e implantação de conteúdo de resposta rápida. O conteúdo de resposta rápida é entregue com atualizações de configuração de conteúdo para o sensor Falcon. Existem três sistemas principais: o sistema de configuração de conteúdo, o interpretador de conteúdo e o mecanismo de detecção do sensor. O Content Configuration System faz parte da plataforma Falcon na nuvem, enquanto o Content Interpreter e o Sensor Detection Engine são componentes do sensor Falcon. O Content Configuration System é usado para criar template instances, que são validados e implantados no sensor por meio de um mecanismo chamado Channel Files. O sensor armazena e atualiza seus dados de configuração de conteúdo por meio do Channel Files, que são gravados no disco de host. O Content Interpreter no sensor lê o Channel File e interpreta o Rapid Response Content, permitindo que o sensor Detection Engine observe, detecte ou impeça atividades maliciosas, dependendo da configuração de política do cliente. E a matéria segue falando, e eu vou pular para o final, para sair desse meio aqui que fala de detalhes de como funciona. Como evitar que isso aconteça novamente? Resiliência e testes de software. Melhore os testes de conteúdo de resposta rápida usando tipos de teste como teste de desenvolvedor local, atualização de conteúdo e teste de reversão, teste de stress, fuzzing, injeção de falhas, teste de estabilidade, teste de interface de conteúdo. Adicione verificações de validação adicionais ao Content Validator para Rapid Response Content. Uma nova verificação está em andamento para proteger contra a implantação futura deste tipo de conteúdo problemático. Melhore tratamento de erros existentes. Implantação de conteúdo de resposta rápida. Implemente uma estratégia de implantação escalonada para conteúdo de resposta rápida, na qual as atualizações são implantadas gradualmente em porções maiores da base de sensores, começando com a implementação canário. Melhore o monitoramento de desempenho do sensor e do sistema, coletando feedback durante a implantação do conteúdo de resposta rápida para orientar uma implementação em fases. Ofereça aos clientes maior controle sobre a entrega de atualizações de conteúdo de resposta rápida, permitindo uma seleção granular de quando e onde essas atualizações são implantadas. Forneça detalhes de atualização de conteúdo por meio de notas de versão que os clientes possam assinar. Essa é a revisão preliminar da CrowdStrike pós-incidente. Obviamente, relatórios mais completos surgirão, de análise de causa raiz. E antes que eu faça qualquer comentário, vou entrar na próxima matéria, que é complementar, e aí depois sim eu fecho com um pouco das lições aprendidas. Criando resiliência cibernética, lições aprendidas com o incidente da CrowdStrike. À medida que a poeira baixar sobre o incidente cibernético causado pelo lançamento de uma atualização corrompida pela CrowdStrike, muitas empresas conduzirão, ou deveriam conduzir, uma análise retrospectiva completa sobre como o incidente afetou seus negócios e o que pode ser feito de forma diferente no futuro. Para a maioria das infraestruturas críticas e grandes organizações, seus planos de resiliência cibernética testados e comprovados foram sem dúvida ativados. No entanto, o incidente apelidado de a maior interrupção de computadores da história provavelmente foi algo para o qual nenhuma organização, por maior que fosse ou por mais inconformidade que estivesse com as normas cibernéticas, poderia estar preparado. Pareceu um momento de Armagedon, como demonstram as interrupções nos principais aeroportos na sexta-feira. Uma empresa pode se preparar para a indisponibilidade de seus próprios sistemas ou de alguns parceiros importantes. No entanto, quando o incidente é tão generalizado que afeta, por exemplo, o controle de tráfego aéreo, os departamentos de transporte do governo, os fornecedores de transportes e até mesmo restaurantes dos aeroportos e as empresas de televisão que alertaram os passageiros sobre o problema, a preparação provavelmente será limitada aos seus próprios sistemas. Felizmente, incidentes dessa magnitude não são comuns.
O incidente da última sexta-feira demonstra que basta apenas uma pequena porcentagem de dispositivos ficar offline para causar um grande incidente global. A Microsoft confirmou que 8,5 milhões de dispositivos foram afetados, e uma estimativa conservadora coloca esse número entre 0,5% e 0,75% de todos os dispositivos PC. Essa pequena porcentagem, no entanto, corresponde a dispositivos que precisam ser mantidos seguros e sempre ativos, pois estão em serviços essenciais. É por isso que as empresas que os operam implantam atualizações e patches de segurança assim que ficam disponíveis. Se isso não for feito, poderá ter consequências graves e levar os especialistas em incidentes cibernéticos a questionar o raciocínio e a competência da organização no gerenciamento de riscos de cibersegurança. Importância dos planos de resiliência cibernética. Um plano de resiliência cibernética detalhado e abrangente pode ajudar uma empresa a voltar a funcionar rapidamente. No entanto, em circunstâncias excepcionais, como o incidente com a CrowdStrike, a empresa pode enfrentar dificuldades para retomar suas operações se os parceiros dos quais depende não estiverem tão bem preparados ou não conseguirem implantar recursos necessários com rapidez. Nenhuma empresa pode prever todos os cenários e eliminar completamente o risco de interrupção dos negócios. Dito isso, é importante que todas as empresas adotem um plano de resiliência cibernética e o testem periodicamente para garantir que ele funcione conforme o esperado. O plano pode até mesmo ser testado com parceiros comerciais diretos, embora seja provável que testes na escala do incidente CrowdStrike Friday sejam impraticáveis. A mensagem mais importante após o incidente da última sexta-feira é que não se deve pular a análise retrospectiva ou atribuir o incidente a circunstâncias excepcionais. Analisar o incidente e aprender com ele melhorará a capacidade de lidar com incidentes futuros. Essa análise também deve considerar o problema da dependência de poucos fornecedores, as armadilhas de um ambiente de monocultura tecnológica e os benefícios da aplicação da diversidade tecnológica para reduzir os riscos, apostando em um único fornecedor. Há vários motivos pelos quais as empresas escolhem um único fornecedor. Um deles é, obviamente, a relação custo-benefício. Os outros são provavelmente uma abordagem de fornecedor único e esforços para evitar várias plataformas de gerenciamento e a incompatibilidade entre soluções semelhantes lado a lado. Talvez seja a hora das empresas examinarem como uma coexistência comprovada com os concorrentes e uma seleção diversificada de produtos poderia reduzir os riscos e beneficiar os clientes. Isso poderia até mesmo assumir a forma de um requisito do setor ou de um padrão. A análise retrospectiva também deve ser realizada por aqueles que não foram diretamente afetados pelo CrowdStrike Friday. Eles testemunharam a devastação que um incidente cibernético isolado pode causar. E mesmo que não tenham sido impactados desta vez, podem não ter a mesma sorte na próxima. Portanto, é fundamental aproveitar o que outros aprenderam com esse incidente para aprimorar sua própria postura de resiliência cibernética. Por fim, uma maneira de evitar esse tipo de incidente é evitar o uso de tecnologia ultrapassada, que passa a ser vulnerável a ataques. No fim de semana, recebi um artigo mencionando que o Southwest Airlines não foi afetada pelo incidente, supostamente porque ainda usa o Windows 3.1 e o Windows 95, sendo que o 3.1 não é atualizado há mais de 20 anos. Não tenho certeza se há algum produto anti-malware que ainda ofereça suporte e proteção para essa tecnologia arcaica. Essa estratégia de usar tecnologia antiga não me dá confiança para voar com a Southwest no futuro próximo. Tecnologia ultrapassada não é a solução viável e não constitui um plano de resiliência cibernética. É um desastre esperando para acontecer. Assim, o cenário ele é péssimo, né? Assim, utilizar, porque utiliza um sistema defasado não foi afetado, mas o risco de ser afetado de outra forma é muito maior. Galera, esse incidente ele é um incidente emblemático. É verdade. Muito se vai falar, muito se vai pensar sobre o incidente e a criação de estratégias. Vejam, se vocês conseguiram observar essa última matéria, o que muito se dizia sobre soluções de segurança até poucos dias atrás. Inclusive o Gartner defendia isso. Que
A utilização de soluções que abranjam mais controles simplifica a operação e, obviamente, aumenta o nível de segurança, porque é mais fácil você ter profissionais capacitados, você reagir mais rapidamente, você trabalhar em cima de uma única solução. Torna a operação mais simples. Não é mesmo? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Muitas vezes. O que essa matéria trouxe agora? Talvez uma estratégia viável seja utilizar outras soluções concorrentes, ou seja, não ficar na mão de uma única. Parte do parque utilizar diferentes sistemas. Para quê? Para garantir que numa eventual indisponibilidade causada numa solução de segurança, os equipamentos que utilizam a solução concorrente possam continuar funcionando. E os serviços, mesmo que com prejuízo de capacidade, continuem funcionando. Vejam que loucura. É um aprendizado. Talvez seja uma estratégia. Outras estratégias que certamente surgirão é o time para fazer as atualizações. Não aplicar em todo o parque, provavelmente aplicar em uma quantidade limitada, observar o resultado, a reação, e depois gradualmente ir aplicando no restante do parque. Nossa, mas isso pode tornar o meu parque suscetível a novos ataques. É verdade. Mas infelizmente, isso nunca tinha acontecido. Né? Me parece ser pouco provável que aconteça, mas a gente precisa saber lidar com essa situação. A CrowdStrike, infelizmente, e claro, ainda não tem um relatório completo de análise de causa raiz, mas o seu processo de homologação não foi bem feito. Não foi bem feito. E hoje, tendo essa desconfiança da capacidade de fazer isso de uma maneira adequada, obviamente que passa a ser desejável que tenhamos uma estratégia de atualização mais conservadora. Então, pessoal, muita coisa ainda vai ser revista, novas estratégias vão ser criadas, novas tendências surgirão por conta desse incidente tão grande. Então estejamos atentos, obviamente que na medida que as coisas forem surgindo, eu vou compartilhando por aqui também. Combinado? Bom, o que eu tinha preparado para hoje era isso. E se você quer acompanhar outras notícias, a minha sugestão é que siga o meu perfil no Instagram, @gedersonfreitas. E se você gostou desse conteúdo, então salve. Compartilhe com seus colegas e amigos, porque é trabalhando esses aspectos de conscientização que criamos maior cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia e até a próxima.